Bom, agora eu vou explicar para vocês o que mais o pessoal tá com dúvida, que é o exercício 1, 2, 3, 4, 5, tá? Vamos analisar a pergunta, ó. A, quando a gente olha esse A aqui com H e crase, é perguntando se existe, tá? Então, existe pirâmides que têm o mesmo número de vértices? Então, vamos aqui na nossa tabela, todas são pirâmides, tá? E aqui vamos na coluna das vértices. Eu já encontrei quantas vértices cada uma tem. Ela me pergunta se existe pirâmide que tem o mesmo número de vértices. Então, essa pirâmide aqui de base triangular tem o mesmo número de vértices que a de base quadrada? Não, a de base quadrada tem mais vértices do que a triangular, e assim por diante. A de base pentagonal, o que é penta? 5, a gente já falou bastante isso na sala. Ó, ela tem mais vértices do que essa. E assim por diante, a hexagonal tem mais vértices que as anteriores. Então, a pergunta no número 1 é: existe pirâmides que têm o mesmo número de vértices? Não. Nesse nosso exercício aqui, não. A número 2. Há pirâmides que têm o mesmo número de faces? Vamos olhar aqui, ó. Eu já contei todas. Essa pirâmide tem 4 faces. A de baixo, eu contei, tem 5 faces, ou seja, 5 lados, tá? Essa aqui tem 6 lados e essa 7. Então, alguma dessas aqui tem o mesmo número de faces? Também não, tá? Então, esse exercício é pra gente conseguir avaliar isso, tá bom? Então, no número 2 também não. No número 3, existe pirâmide que tem o mesmo número de arestas? Então, agora vamos olhar aqui as arestas, que são essas emendinhas aqui, né? Essa aqui, ó, a pirâmide de base triangular, tem 6 arestas, essa já vai para 8, e essa aqui já vai para 10 arestas, e a hexagonal vai para 12 arestas, tá? Então, elas também não têm o mesmo número de arestas, então a resposta não. Que relação pode, na 4, que tem um monte de gente com dúvida na 4, tá? Vamos lá. Que relação pode ser identificada entre o número de vértices e de faces de cada uma das pirâmides? Então, aqui, olhando o número de vértices e de faces em cada uma, o que vocês encontram aqui de comum? Tem diferença? O que não tem? O que nós observamos que tem em comum? Olhando vértices e faces. Olha que interessante, que quando eu tenho uma base triangular, que ela vai ter 3 lados e uma base, ou seja, são 4 faces, ela também tem 4 vértices. A outra, de base quadrada, tem 5 faces e também tem 5 vértices. A de base pentagonal tem 6 faces e também tem 6 vértices. E a de base hexagonal tem 7 faces e também 7 vértices. Então, qual que era a pergunta? Que relação pode ser identificada entre o número de vértices e faces de cada pirâmide? É que elas têm a mesma quantidade de faces e vértices, tá? A quinta é mais simples, ó. Você pode dizer quantas vértices e faces estão? Vértices é os encontros aqui, ó, as vértices, e as faces são os lados. Você pode dizer quantas vértices e faces possui uma pirâmide de base octagonal? Que é o quê? Então, a base vai ter 8 lados, tá? Sem desenhar, então, a gente vai ter que imaginar uma base com 8 lados. Aqui, ó. A gente vai ter que imaginar uma base com 8 lados. Esse aqui que eu tenho, ele tem 5 lados, então não é ainda uma pirâmide de base octagonal. E aí, para eu conseguir contar quantas vértices e quantas faces, você consegue fazer isso sem desenhar? Então, é um desafio para vocês, tá?